Oi, gente! Olha nós aqui outra vez no Pod Papo com a Consultora, patrocinado pela Santa Iso. Tudo bem com vocês? Gente, muito, 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 muito obrigada por esse amor todo que eu recebo de vocês. Por todas essas curtidas, pelos comentários, pelos compartilhamentos. É um trabalho que a gente tem feito para toda a comunidade industrial, empresarial, da qualidade, para levar um conteúdo de bastante relevância para vocês quando se trata de negócios. A gente aqui tem tentado trazer bastante explicação sobre várias coisas desse universo empresarial e pessoas, né, que fazem isso acontecer. Nosso tema hoje nós vamos falar bastante sobre licenciamentos para as empresas entrarem em operação. E eu convidei uma pessoa que está na minha vida já há muitos anos. Eu tenho uma consideração incrível. A gente já brigou, a gente já fez as pazes, porque eu considero ela uma querida. E a gente sabe que família, essas coisas que acontecem, eu não gosto muito de usar esse termo família, não, mas eu considero ela uma irmãzona do coração. Wanda, seja bem-vinda. Eu convidei a Wanda da Solaris e a Sandy da Solaris. Wanda, seja bem-vinda, querida. Muito bem-vinda ao nosso pod. Hoje nós vamos falar sobre o seu trabalho, o trabalho que a Sandy faz, que eu fiquei muito contente, né? Com o crescimento da Solaris nos últimos 2 anos. Parabéns. Obrigada. Com o atendimento todo que você tem feito para a Solar, com o mercado empresarial. Agora eu vou pedir para vocês, eu quero que vocês se apresentem aí para a nossa comunidade. Quem é a Wanda, quem é a Solaris, quem é a Sandy, o que a Sandy faz na Solaris. E, gente, entrem na internet aí, os sites vão estar aqui na descrição, mas Santa Iso Consultoria. Solaris Consultoria Ambiental. Solaris Consultoria Ambiental. Seja bem-vinda, Wanda. Obrigada, Diana. Bem-vinda, Wanda. Obrigada pelo convite. Obrigada por voltar para minha vida. Gente, é coisa de esses irmãos que a vida traz. É verdade, é verdade. Nós somos mulheres que estamos na luta aí todos os dias, né? Sim, as mulheres precisam se apoiar, né? Porque o mercado de trabalho, para a mulher, ele já é um pouco mais difícil do que é para o homem. E com essa questão de tudo é possível, você só consegue porque você não esforça o suficiente, parece fácil, mas não é fácil. Mas vamos falar da Solaris. A Solaris é uma empresa de consultoria ambiental que está no mercado já há 13 anos. A Solaris nasceu na cidade de Guarulhos, em 2012, inclusive 12/12 de 2012. Olha que data cabalística, né? Nossa, e nós viemos para Diadema, já tem 8 anos que a Solaris está aqui. Nós trabalhamos com consultoria ambiental. O que é isso? Nós fazemos as licenças ambientais, o alvará de funcionamento, a VCB do bombeiro, nós fazemos a documentação toda da CETESB, que é a licença prévia de instalação, a licença de operação, porque a empresa, muitas vezes o empresário, ele abre a empresa, principalmente o pequeno, né, que é o nosso foco. Nós somos focadas em trabalhar com a pequena e média empresa. Então, ele vai lá na contabilidade e pede para abrir uma empresa, ele abre e começa a trabalhar. Ele acha que ele está regular, que está tudo certo, que ele não tem que se preocupar com mais nada. Só que, na verdade, não é bem assim. Tá. Não é bem assim, sim. Nós vamos falar sobre isso já já. Calma, ansiosa. Um pouco. Tá nervosa, né? Bastante. Tô vendo essa nervosa, mas relaxa, nós temos um tempão ainda para conversar e eu vou perguntar tudo. Na verdade, é aquele treino do pitch de 30 segundos, né? Então você... Outro dia eu fui num evento e o menino falou para mim assim, o organizador lá, o menino, é porque eu te amo, falou assim, 1 minuto, porque tem 300 pitch para fazer aqui. Eu falei, meu amigo, como é que eu vou falar de uma empresa de 12 anos em 1 minuto? Não rola. Mas você viu que já quase dá, né? É só treinar. E você, Sandy? Então, eu sou técnica, né? Eu faço faculdade de arquitetura. Então, hoje eu já estou nesse ramo há bastante tempo. E quando nós nos conhecemos, foi uma história bem legal que a gente pode contar. E a gente acabou se juntando mesmo, né? Para trazer força, porque eu falo que da Solaris ninguém sai sem ser atendido. Né? Então, a gente capta o cliente realmente para isso, para a gente poder dar assessoria dele do início ao fim. Então, o que eu demando na Solaris é a parte de regularização fundiária,
né? Tá. Que é super importante. Então, todos os alvarás a gente faz, alvará de demolição, de construção. Às vezes a gente começa realmente ali a gente começa realmente ali do início mesmo, né? E vocês só fazem aqui na região de São Paulo ou todo o estado de São Paulo? A gente atende todo o estado de São Paulo. Ah, que ótimo. É. Que ótimo. Lá vem ela com uma área de manancial, com uma área de app. Tu já sabe qual é, né? Já sei. Você já sabe, né? Ele tá do mesmo jeito. Prefeito de Itanhaém, vamos pro prefeito de Itanhaém, por favor, prefeito. Eu já comprei, já estava assim. Tá do mesmo jeito que eu comprei. Por favor, só libera, deixa eu fazer minha casa. Eu tô perto de aposentar já. Você já tem 10 anos quase? Jesus. Pois é. Quero me aposentar em frente ao mar. Não, eu de frente para a montanha, né? Eu quero de frente para a montanha. Mas a gente fala sobre isso depois. É verdade. Wanda, qual a sua formação técnica? Qual a sua formação para... Como é que se deu a Wanda ambiental? Uma história bem legal, assim. Aham. Mas é uma história longa. Mas eu sou gestora ambiental, tá? Sou formada pela Universidade de Guarulhos, a UNG, e tenho pós-graduação em administração de produção pela FEI, e fiz alguns cursos de gestão de resíduos, de auditoria, de consultoria, de ISO 9000, ISO 14000 no Senai. Muito bem. E você, Sandy, você falou que você está fazendo arquitetura? Isso, eu faço arquitetura, porque também é uma história, né? Mas você sempre trabalhou com arquitetura ou não? Eu sou do ramo da construção civil. Eu sempre trabalhei na construção civil, eu trabalhei por 15 anos numa construtora. Então, eu trabalhei no chão da obra mesmo. Que legal! Então, eu tenho bastante conhecimento nessa área. Você chegou a pegar PBQPH nas obras? Peguei e fiz a parte de qualidade. Você fez a parte de PBQPH? Fiz. Depois você pode dar uma pinceladinha sobre isso? Posso sim. Porque a gente lá na Santa Iso, a gente chegou a pegar uns projetos de PBQPH, mas depois passou um tempo que eu falei, nossa, era muito difícil explicar para o chão da obra que precisava daquilo. Exatamente. E aí a gente acabou, não é que a gente abandonou, se aparecer alguma coisa a gente faz, mas o PBQPH é difícil ter alguém que sabe explicar para o público de construtora, de construção civil, por quê. Então eu vou pedir para depois você dar uma explicação sobre isso para nós, pode ser? Pode ser, sim. Ô, Wanda, e você sempre trabalhou nessa área de licenciamento ambiental? Não, minha carreira começou como a moça do café. Ah, é? Comecei trabalhando como auxiliar de vendas, trabalhei muitos anos na área comercial, mas como eu sou muito faladeira, né? Muito pra frente, muito faladeira. Mulheres. Aí a vida foi acontecendo. E chegou um momento que eu estava numa empresa, uma empresa muito antiga também, no ramo de material refratário, que precisava implantar a ISO 9000. Mas isso a gente está falando de quase 30 anos atrás, isso é logo quando a coisa começou. Eu sei. Essa parte de ser pula, que outro dia eu falei aqui 35 anos, eu recebi uma mensagem falando assim, mas você nasceu fazendo os 9001, é isso? Mas quase isso. E essa empresa me deu a oportunidade, me perguntou, já que você é tão para frente, quer tentar? A gente precisa atender a Petrobras e tal. E fomos lá, passei lá 1 ano e meio aprendendo como fazer. E dentro da ISO 9000, eu vi que primeiro a empresa tem que atender a regulamentação legal. Sim. Então ela tem que ter os seus alvarás em dia, tem que ter o AVCB em dia, tem que ter a licença em dia, tem que ter as autorizações. E a empresa que eu trabalhava não tinha. Perfeito. Não tinha. Eu falei, nossa, e agora? O que a gente faz? Aí fui no mercado tentar buscar, não consegui encontrar quem me desse suporte. Aí eu falei, então tá bom, né? Regaçou a mão. Vamos lá. Blá, 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 blá. Foi um trabalho árduo, foram 2 anos, aprendi como fazer, literalmente aprendi ali no dia a dia. Fizemos a ISO 9000, fizemos o licenciamento ambiental na época que era disquete. Deus me filho. Que você tinha que salvar todo o processo no disquete, imprimir aquele calhamaço de papel, entregar na mão do fiscal lá na CETESB, mas aconteceu. Tá, e aí eu vou fazer um complemento no que você disse, muito importante para os nossos ouvintes, aí os nossos telespectadores, para nossa galera da qualidade, para nossa galera empresarial, é o seguinte. Como diria o Silvio Santos, nossos colegas de auditório? Os nossos colegas de auditório, eu tinha aquela frase, aguardem, né? Eu sempre tinha vontade de falar, falei, agora como eu tenho vocês aí do outro lado. A ISO 9001, desde a sua primeira versão, ela diz para a empresa que ela precisa cumprir requisitos regulamentares estatutários. Isso.
Traduzindo agora com nossa conversa com a Wanda. Atendimento legal. Uma empresa precisa estar regularizada para ela ter um selo de qualidade. Então, quando a gente chega para fazer o trabalho, que a gente pergunta, tá com a VCB em dia? Tá com A licença de operação em dia? Tá com a VCB tudo em ordem? Fez o... Agora é PGR, né? O PCMSO. Antigamente era o PCMSO e tal. Em dia, é por conta disso. Lá na norma tem um requisito que diz requisitos regulamentares estatutários. Exatamente. Tá aí, tá vendo? Encontramos mais uma vez como essa norma base, ela ajuda as empresas a se organizarem em todos os sentidos, todos. Sim, exatamente. Tudo bem. Muitas vezes o empresário, ele é pressionado pelo mercado para ter a ISO 9000, para ter a ISO 14000 agora, falando de sustentabilidade, quer vender para a montadora, só que lá atrás, nos bastidores, ele não está regular, ele não... Como é que ele atende uma coisa que seria uma coisa de elite, sendo que ele não fez o básico? Exato. Então, exato. a Solaris está aqui para ajudar e apoiar o empresário para fazer o básico, que é a obrigação legal dele para ele não ser autuado, para ele não ter problemas trabalhistas, para ele não ter problema com fiscal, né? Então, a Solaris faz isso. Nós fazemos a regularização da empresa, regularização empresarial, o AVCB. Nós temos na nossa equipe um bombeiro civil que trabalha conosco, que faz a vistoria, que indica todos os equipamentos que precisam ser adequados. Aí nós temos o engenheiro que faz o... Calma, Wanda, tá assustando o povo. Calma, respira. Eu ia te perguntar agora. Eu tenho uma empresa, fui lá no contador, Sandy, me ajuda agora. Vamos abrir uma empresa para a gente regularizar ela. Sandy vai me ajudar. Eu e a Sandy vamos abrir uma empresa. Então, a gente vai lá no contador e aí ele vai fornecer o CNPJ para nós. Isso. Qual é o próximo passo depois do CNPJ? Não existe próximo passo depois do CNPJ. Se você não tiver com o prédio regular e com o bombeiro do prédio em dia, hoje em dia você não abre mais nem o seu CNPJ. Ah, aí, ó. Então, conta para nós. Você que quer abrir uma empresa, qual é o passo? Quais são os passo a passo? O ideal, antes de abrir uma empresa, antes de você alugar o prédio, é você fazer uma viabilidade ambiental. Verificar se a sua atividade é permitida naquele local. Porque dentro da cidade, a cidade ela é separada pelo zoneamento urbano e existem regiões em que eu posso ter indústria, comércio e moradia, tem regiões onde eu só posso ter comércio e moradia, tem regiões que são estritamente industriais e tem regiões que são só para moradia. Então, não é porque eu quero abrir uma empresa que eu vou abrir perto da minha casa, que é mais legal, que vai melhorar. Não, eu tenho que verificar isso, fazer uma viabilidade ambiental. E isso é válido para essas pessoas que abrem empresa dentro de casa para produzir algo? Na verdade, se ele tiver como MEI, ele não faz essa análise, porque o sistema entende que o impacto que o MEI vai causar de gestão de ruído, de movimentação de veículo, de resíduo, é muito pequeno. Então, ele não vai impactar o local onde ele está. A partir do momento que ele deixa de ser MEI, que ele quer, vou abrir na garagem de casa uma microempresa, ele precisa avaliar isso. Porque para se regularizar, se ele estiver na garagem de casa dele, ele não se regulariza. Não se regulariza, Wanda? Que legal, não sabia. Não. Porque assim, ó, a gente vê às vezes pessoas fazendo produção em casa, né? Outro dia, um tempinho desse atrás aí, eu conheci uma pessoa que ela produzia um tipo de bolsa, só que as máquinas de costura, elas eram bem brilhentas. E ela me procurou porque ela tinha sido notificada, os vizinhos, né? Sim. Informaram que era muito barulho, porque as máquinas de costura estavam fazendo muito barulho e era o dia todo, não tinha intervalo, né? E aí depois teve faz muito tempo isso, também recebi uma informação de uma pessoa que ela fazia pequenas esculturas em casa e ela furava essas esculturas. E quando ela ia furar, fazia muito barulho. Então, os vizinhos reclamaram e descobriu que a pessoa produzia, ela teve que sair do apartamento, né? Então,
nesse caso, se a pessoa vai produzir alguma coisa em casa, faz barulho, ela já não pode fazer mais Já ali. não pode fazer mais ali. Ah, olha aí, gente, tá vendo? A gente está falando do famoso impacto de vizinhança. Ah, que O bacana. impacto que a minha atividade causa no entorno. Tá. A incomodidade dos vizinhos. Normalmente, para o pequeno empresário, quando a gente começa a trabalhar em casa, você não tem esse conhecimento. Não. Você tem um desejo, o brasileiro é assim, tem o sonho e a coragem, a gente vai e faz. Aham. E quando começa a incomodar os vizinhos, sempre vai ter, sempre, gente, sempre vai ter denúncia, e aí o fiscal vem, aí você corre o risco de ser multado, de ter a sua atividade lacrada, não poder produzir. Olha aí, ó, que Não poder informação produzir, importante, tá vendo? Porque, mas eu tô fazendo dentro da minha casa. Não. Existe o zoneamento urbano justamente para isso, para limitar a incomodidade do entorno. Que legal, olha aí, gente, que informação importante para todos nós, né? Todos nós. Por isso que a viabilidade ambiental ela é muito importante. Mas a gente sabe que, na prática, isso acaba não acontecendo. O empresário, ele aluga o galpão, aí ele começa a instalar as máquinas, ele começa a trabalhar, aí que ele vai buscar uma regularização. E quando chega nesse ponto, corre o risco dele não conseguir se regularizar naquele local. E aí, Sandy, ele buscou esse prédio, fez a regularização, viu que pode, aí ele vai lá, aluga o espaço, Isso. aí ele vai lá no contador, abre a empresa. Vocês veem como é que é a ordem? A gente já tem um investimento altíssimo muito antes de abrir empresa, com espaço, com aluguel, com máquina, com tudo isso. Né? Porque tudo isso é custo, né? Tudo isso é investimento, né? Investimento. Custo não é investimento, mas a gente não está produzindo nada. E a gente já está aí desprendendo de um dinheiro para poder fazer toda essa fase. Então, ele foi lá, arrumou, fez a viabilidade do imóvel. Exatamente. Aí ele foi no contador, ele abriu a empresa naquele endereço que ele viu que ele é viável. Vocês fazem essa viabilidade. Sim. Certo? Sim. Aí depois vocês voltam lá com o CNPJ, quando está liberado o CNPJ, e aí vocês vão dar entrada nas licenças. Nas licenças, porque todas as licenças estão vinculadas com o KNAI. Então, dependendo do meu KNAI, tem as licenças específicas. Que nem, dependendo do meu KNAI, eu preciso, com certeza, da CETESB, né? Pensando em indústria. Mas, de repente, o meu KNAI é de uma indústria de alimentícia. Então, aí, dependendo do KNAI que está dentro do seu CNPJ, é necessário outros tipos de licença, né? Anvisa. As básicas, assim, para qualquer negócio são quais? Isso, as básicas é CETESB, a VCB do bombeiro e o CLI, né? Que é, na verdade, o alvará de funcionamento da sua cidade. Ah, tá. Tá? E aí, conforme a identificação do KNAI, aí a gente verifica quais são as licenças necessárias para poder subir com o alvará de funcionamento. Porque só estando com tudo isso regular, a gente consegue subir a solicitação do alvará de funcionamento dentro da prefeitura. Tá. E quanto tempo demora essa regularização? Mais ou menos? Não, sei. Tá, eu sei, eu entendo o serviço público, órgão público, a gente sabe. Mas mais ou menos, assim, uns 90 dias, 120, 180. 180 dias mínimo. Então, 180 dias, avaliou o prédio, aí abriu o CNPJ, aí mais já foi um ano. Sim. Para você abrir uma empresa regularizada no Brasil, já foi um ano. Exatamente. Mas aí você recebeu aquele cliente irregular, que já está no prédio, já está com o CNPJ, e ele já recebeu a visita do fiscal, ou ele não consegue fornecer porque ele não está regular. Vocês também fazem a regularização. É o que a gente mais faz. É o que vocês mais fazem. Eu acredito que sim, viu, Wanda? Porque infelizmente a parte da legalização é uma parte que o empresário ele deixa para depois. Né? Ele pensa o quê? Na produção, eu quero abrir, eu preciso funcionar, né? E a parte da regularização, ele sempre deixa para depois, porque é uma coisa que ele tem a necessidade, mas não é uma necessidade agora. Imediata. Ele pensa dessa forma, né? Mas, na verdade, não. Isso daí deveria ter sido pensado antes até, que foi o que nós trouxemos, da viabilidade. De saber que você precisa, né? Em algum pod aqui, eu contei um caso, eu não sei se foi num pod, não sei. Eu contei um caso de um cliente que ele teve que mudar de endereço, porque quando ele foi fazer a viabilidade para implantar a 14, que ele contratou o levantamento de legislação, que é para 14 hoje, a gente na Santa Iso orienta os clientes a fazer a contratação da empresa de levantamento legal.
Ele descobriu que lá no galpão onde ele estava, no prédio que ele estava, tinha um poço soterrado. E esse poço que estava soterrado, ele ainda tinha água. Só que ele estava numa área só de circulação de pessoas. E aí ele falou, poxa vida, se eu tivesse colocado peso, ia afundar. Ia afundar. Ia afundar. E aí ele teve que mudar de galpão, porque o dono do prédio, o dono, né, o locador lá, o locatário, sei lá. O locador. Locador, ele teve que regularizar o poço. Ele teve que quebrar o piso e fazer toda A documentação do DAE, a outorga. a outorga do poço, exatamente. Que demora em torno de 5 anos para sair. E aí o cara que ficou anos recebendo aluguel, hoje está lá com o prédio parado por causa de uma... ele achou que o poço parou de dar água, ele foi lá e soterrou. Construiu um galpão em cima. E tem a parte de contaminação de solo também. Que é importante verificar isso. Né? Boa. Porque, olha, eu loquei um espaço, mas você não sabe qual atividade estava acontecendo antes de você se instalar. E, de repente, é uma área contaminada, é uma área de uma indústria que saiu de lá, era uma indústria química, uma indústria de tinta. Então, possivelmente, né? Ou, né? A área pode ser uma área contaminada. E isso atrapalha no desenvolvimento da sua atividade. Né? Então, isso é importante porque isso também é uma das coisas que a gente verifica na viabilidade. Que legal. Importante saber disso, né? A gente vive num país tão burocrático, né? Mas se não tivesse essas burocracias, a gente já teria morrido afogado de calor e tudo mais. Né? Eu tô aqui pensando quantas empresas não soterraram poços. Eu tive um cliente que tinha uma torneira vazando no fundo da fábrica, só que, tipo assim, era um espaço muito pequeno. E tinha uma torneira, sabe? Era um lugar que ninguém acessava. E ainda tinha umas coisas empilhadas assim. Tinha uma torneira vazando ali, ó. Anos. E a conta de água dele era uma coisa assim, louca. E no levantamento ambiental que foi feito, não contratou uma empresa de infraestrutura tal, porque precisava fazer algumas reformas também. Descobriu a torneira vazando lá. Lá no canto, jogando água fora. E indo pro ralinho, porque tinha, né, ralinho lá e tal. Enfim, uma loucura. Queria que vocês me contassem se tem algum caso de sucesso de alguma empresa que fez tudo certinho e deu certo, e de alguma empresa que estava, assim, cheia de multa, ferrada, assim, muito, muito ferrada, e vocês foram lá e ajudaram ela, e deu certo. Vocês têm algum caso para contar? Algum não, imagino que muitos. A gente trabalha bastante com o pessoal que faz gestão de resíduo, coleta de resíduo. Tá? Coleta de resíduo classe 2, que é resíduo não perigoso, que não contamina o meio ambiente, porém, pelo volume, precisa ter toda uma legislação a ser atendida. Aí nós temos um cliente que fica em São Bernardo, e ele tá... São Bernardo, você sabe, é praticamente inteiro a área de manancial. Sim. Embora já esteja tudo consolidado há milhares de anos, mas é praticamente inteiro a área de manancial. E esse nosso cliente de gestão de resíduo, lá na área de manancial, com um monte de árvore no terreno dele, e ele, vem aqui, vem me dar uma ajuda. Nossa, na hora que a gente chegou lá, meu Deus. Tudo que você pode imaginar que ele não poderia fazer, ele fazia. Mas por quê? Porque ele começou muito pequeno, porque ele começou coletando resíduo ali de um cara do outro, e foi crescendo, o negócio dele foi aumentando. Então, ele não fazia as coisas de forma errada porque ele queria, ele só não sabia. Aí nós fomos orientando. Demorou 4 anos. Desde a primeira visita até o dia que finalmente saiu a licença ambiental dele. Mas tudo que nós pedimos para ele fazer, todas as orientações ele fez, nós descartamos muita coisa que ele estava guardando para ver se um dia ele vendia. Nossa, Deus. Por falta de informação, ele acabava pegando alguns resíduos classe 1 que ele não poderia pegar, mas ele nem sabia o que era, então nós caracterizamos todos os resíduos dele, identificamos tudo, passamos para ele o que ele poderia pegar e o que ele não poderia pegar, porque o empresário ele é esperto. Ele fala assim, você quer levar, esse meu cliente ele coleta lixo eletrônico. Você quer levar meus computadores e minhas impressoras velhas? Pode levar, mas você vai ter que levar o toner, você vai ter que levar as lâmpadas. Eu tenho umas televisão de tubo aqui, você vai ter que levar também. Nosso Deus. É isso. Acontece muito, muito isso. E a pessoa, por não conhecer, por não querer perder o cliente, ele leva tudo. Então vamos inventar, umas 1.500 lâmpadas fluorescentes empilhadas. E como é que faz? Como é que faz? E como é que regulariza? Ele teve que descartar. Aí ele teve o custo de descartar? Aí ele teve o custo de descartar, ele teve o custo de cadre, ele teve o custo de tudo, porque a gente teve que comprovar para o meio ambiente de São Bernardo que tudo que estava lá de passivo ambiental foi descartado de forma ambientalmente correta.
Nós tivemos que fazer plantio, recuperação de área, fazer plantio de árvores dentro do terreno dele, porque é um terreno grande, e ele não sabia, ele saiu derrubando árvore. Então, assim, foram 4 anos, mas nós conseguimos deixar ele redondinho. Hoje ele consegue pegar resíduo eletrônico de qualquer empresa. Tanto é que na época da pandemia, ele estava com as livrarias, muitas livrarias fecharam, e depois, quando retornou, em 2023, ele comprou o acervo da Saraiva, ele comprou o acervo de várias outras livrarias, porque ele também revende, né? Ele compra, ele reforma o que dá para reformar e põe para vender na internet. Então, ele vende livros, ele vende imóveis, ele vende um pouquinho de tudo lá, tudo pela internet. Além dos eletrônicos? Além dos eletrônicos. E hoje ele consegue negociar com grandes empresas. Olha aí. Até o cara que comprava dele, porque ele desmonta, pegou o celular, desmonta, tal, isso vai para cá, isso vai para lá. Ele vendia para um atravessador. Hoje, com a documentação dele regular, ele vende para a Gerdau, ele vende para a empresa final. Aí, tá vendo? Quando a gente regulariza, né? Mais uma vez, quando a empresa está regularizada, ela consegue falar de igual para igual com quem ela gostaria realmente de trabalhar, com quem ela gostaria mesmo de atender. Ela não precisa se esconder, né? Sim. Ela está regularizada, ela está em ordem em todos os seus requisitos, né, regulamentares, estatutários de qualidade, então ela consegue. Olha que avanço, imagina você ter uma empresa que fornece para a Gerdau. Sim, o empresário ele tem que ter consciência de uma coisa, a legislação ambiental ela não veio para prejudicar o empresário, ela não veio para fazer com que o empresário feche, ela não veio para trazer mais custos, não. A legislação ambiental, atender a legislação ambiental, preservar o meio ambiente é extremamente necessário para o nosso modo de vida. Porque... E todo mundo tem que fazer a sua parte. Porque hoje a gente está nessa questão ambiental, né, Wanda? Hoje não, né, Sandy? Já há quantos anos a gente ouve falar? A gente está falando desde 92, da Eco 92 aqui no Brasil, que foi lá no Rio de Janeiro, que foi quando a gente começou a falar do protocolo de Quioto, da redução dos gases de efeito estufa. E de lá para cá, pouca coisa foi feita. Mas a gente sabe que precisa fazer, né? Eu venho de obra, né? Então a gente sabe que... Tu derrubou que árvore essa questão... nas obras? Tu derrubou? Sempre tem essas... Na verdade, né? Sempre tem essa parte que é chata, né? Porque tem que dar a viabilidade, senão não tem negócio, né? Então a gente tem que pensar nisso. Só que hoje em dia tá ficando muito mais difícil, porque tem que ser difícil, infelizmente. Né? Eu derrubar uma árvore e ter que compensar ela não pode ser uma coisa fácil, porque senão todo mundo faz. Derruba a árvore. Todo mundo derruba. Pra mim não derrubava, não. Que nem eu gosto de jardim, né? Eu tenho um jardim dentro de um apartamento de 50 metros quadrados. Então, teve uma obra que nós tiramos uma jabuticabeira muito legal e replantamos ela em outro local. Só que isso demanda, além do custo, tempo, cronograma de obra e tudo mais. E as autorizações ambientais. E as autorizações. Então, assim, não é uma coisa fácil, né? De acontecer. Mas é necessário. Você fala que por você não derrubava a árvore. Eu não sei se você já viu naquele um postzinho. De vez em quando que ele aparece para mim na internet, eu compartilho. Existem 2 tipos de pessoas. Aquela árvore imensa, derrubando aquele monte de flor. E a velhinha, né, com a vassoura, fala, ai, como é lindo, né? Não, o casal olhando assim, nossa, que lindo. As flores caindo. E a velhinha do lado, essa árvore do caramba, só fica derrubando folha. Então, assim, existem 2 tipos são os de olhares, pessoas. São os né? tipos de olhar. Não, sim, é igual, assim, nós somos de uma época que era produzir, né? Nós somos de uma época que era produzir. Não importa se a gente tinha que desmontar a árvore para fazer uma empresa para produzir, para gerar emprego, para abastecer o mercado. E a gente não pensou nas consequências. Ninguém pensou. Quem pensou foram os ministérios aí, mas até chegar até a gente, né? Demorou um bocado, porque tinha outras questões. Para nosso país em dimensões gigantescas, né? Tudo é muito over no Brasil. Tudo muito over. Tudo. Pensando nisso, tem uma legislação que é desde 2010, que veio com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é obrigatoriedade do empresário fazer a gestão do resíduo que ele gera dentro da empresa. Que é o negócio do MTR, né? PGRS. PGRS, isso, gente, a sopinha de letra. O PGRS. Fala um pouquinho disso para nós, porque depois das licenças ambientais que a pessoa tem, aí ela começou a trabalhar, operar, ela começou a gerar resíduo. Exato, aí ela certo? precisa cuidar disso. Aí ela precisa cuidar disso. Vocês fazem o cuidado disso também
também, que é o que você estava explicando desse cliente de São Bernardo. Isso, nós fazemos. Aí ele precisa fazer o PGRS, aí nesse PGRS, que é o Programa de Gestão de Resíduos, a gente vai elencar quais são os resíduos que ele gera. Que nesse exemplo que você falou do cliente que tinha a torneirinha pingando, às vezes o cliente ele não pode parar para fazer manutenção da máquina, mas ele tem uma máquina que está pingando óleo, derrubando óleo o tempo todo. Aí o que ele faz? Ele bota um papelão ali para amparar aquele óleo, ele pega aqueles paninhos, aquelas estopinhas, põe ali junto. Pode falar horroroso. Horroroso, que eu odeio. Falar horroroso. Tava escrito na minha cara, né? Gente, são mulheres que estão conversando. Tava escrito. Aí ele junta, ele põe aquilo lá embaixo, ele vai juntando aquilo. Ele não sabe que o fato dele não parar, dele não fazer essa manutenção na máquina dele, ele tá gerando um resíduo classe 1, que é um resíduo que contamina o meio ambiente, é um resíduo que tem uma tratativa diferente. E o paninho tem empresas que recolhem e lavam, né? Sim, não tem isso, tem, mas Wanda? na grande maioria das vezes, não. Quando a gente está falando de empresas menores, ele simplesmente junta e joga ali no cesto de lixo para a prefeitura levar. Importante salientar isso. Não pode. Tem empresas, né? A gente tá rindo que eu dei o paninho e tal, mas, né? É importante salientar que existem empresas que recolhem o paninho, lavam, dão a destinação certinha para o paninho. Devolve o paninho novo, limpo, porque ela tem efluentes, tratamento e tudo mais. Mas a maioria das empresas que não tem, pegam o paninho, jogam no lixo ou colocam na máquina de lavar, né? E pegam aquele papelão contaminado e jogam no lixo comum. Exato, e não pode, isso é um resíduo classe 1. Então é isso que a gente verifica no PGRS. Então, às vezes, você está gerando um passivo ambiental e você nem sabe. Olha aí. E o custo que você pode ter de uma multa, de uma fiscalização, de uma penalidade por estar gerando aquele resíduo e tratando ele de forma errada, colocando no lixo da prefeitura, é muito maior do que ele parar 48 horas aquela máquina e fazer uma manutenção. Então, essas são coisas que a gente informa para o cliente no PGRS. Que legal. Quando ele tá, vamos imaginar, ele tá tudo certinho, ele tem as empresas que coletam, o PGRS dele tá em dia, aí ele precisa cumprir uma outra obrigação, que é o MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduo. Porque como é que o órgão público garante que você tá fazendo a coisa certa? Te cobrando um documento. Sim. Te cobrando um documento. Então, eu tenho a minha empresa, eu gero isso aqui de resíduo, eu mando para a sua empresa coleta e a empresa da Sand destina. Então, essa triangulação é feita através do SIGOR, do MTR, que é onde eu, gerador, informo que a Diana está transportando e que a Sand está descartando. E você, transportador, que faz a sua parte, que recebe, lá no registro da CETES vai estar dizendo, olha, a Diana transportou e a Sandy descartou. Deus misericordioso. E a fiscalização sobre isso é muito grande atualmente. Eu tô sem ar só de ouvir, mas, né? Mas assim, não é um bicho de 7 cabeças, é só realmente não é. fazer. Quando a gente tem um profissional, eu sempre vou falar isso, não sei fazer. Vou chamar quem sabe. Sim. Eu aprendi isso eu tive um diretor. Eu queria muito poder falar seu nome aqui, sabe? Eu queria muito poder falar seu nome, porque essa frase, ela anda comigo todos os dias desde aquele dia. Mas não sei se eu posso. Eu vou mandar uma mensagem para ele perguntando se eu posso. Né? Eu tenho medo de algumas burocracias. É mesmo, né? Advogando, tenho medo de algumas burocracias. Ele sempre disse para mim, eu não sei fazer e eu contrato quem sabe. Sim. Eu preciso dessa certificação. Então, você dá um jeito de procurar quem sabe fazer. O que eu falo para o meu cliente é que o cliente ele não tem que saber fazer papel, ele não tem que saber fazer licença, ele sabe fazer o produto dele, ele sabe fabricar celular, ele sabe fabricar copo, ele sabe fabricar carro, ele não tem que ficar pensando nisso, ele nem pensa, então tem que contratar uma consultoria, no caso de preferencialmente a Solaris, consultoria ambiental. Se for ISO 9001 a Santa Iso. Contratar uma consultoria de qualidade, uma consultoria que tenha um know-how para fazer essa documentação para ele, porque é uma coisa muito séria, porque uma documentação feita de forma errada, informações que gerem dúvida para o órgão ambiental pode acarretar, sim, multa, pode acarretar, sim, fechamento da empresa. E puxando esse gancho, a gente sabe que um dos polos maiores geradores é a construção civil, né? Ah, é? É. Sim, de resíduo. De resíduo. Então, hoje, as grandes empresas, as grandes construtoras, elas já têm esse conhecimento de que ela é responsável pelo resíduo que ela gera de construção, né? Mas o pequeno gerador, ele não tem
Ele não tem essa noção de que eu quero construir uma casa. Então, eu não preciso de nada. Eu preciso só contratar um alvará e ter a pessoa que vai fazer a casa para mim. Só que hoje ela é responsável pelo resíduo que ela gera. Então, hoje, além do PGR, existe o PGR-CC, que é o Programa de Geração de Resíduos da Construção Civil. Então, quando eu vou dar entrada em um alvará de construção, eu sou obrigado a entrar com esse PGR-CC. Que legal, não sabia. Porque toda a geração de resíduo que eu tenho para construir, eu tenho que destinar ela para um local certo. Então, eu vou fazer toda a segregação. Tem demolição? Eu vou mandar um resíduo da demolição para o local correto. A madeira que eu usei para fazer a forma de concretagem, eu tenho que fazer toda a geração do meu resíduo, por menor que ele seja, para eu conseguir ter o habite final. Então, legal. Isso daí é super importante, que é uma das coisas que não entra na cabeça, né? Eu contrato uma caçamba, coloco tudo lá e não é responsabilidade minha. Não é mais assim. Né? Então, as coisas vêm mudando. Até uma reforma comum, uma reforma da casa da gente, porque eu sei que na reforma da casa da gente também parece que tem que pedir uma licença agora, né? Tem. Fala sobre isso também, Sandy. Toda a reforma, ou qualquer coisa de construção, ela gera um impacto, né? Então, impacto da vizinhança, o barulho, tudo que vai acontecer... Mesmo que não aumente a área. Mesmo que não aumente a área. O que eu preciso? Informar para a prefeitura que eu estou fazendo uma pequena reforma, né? Vocês fazem esse serviço também. Nós fazemos todo esse serviço. Então, eu vou iniciar uma obra, por mais que eu não tenha alteração de área, eu preciso informar que eu estou fazendo uma reforma, porque gera um impacto com relação ao barulho, o que eu estou fazendo, se vai impactar com relação ao entorno. Apartamento também. Apartamento, se for fazer qualquer tipo de reforma... Isso, principalmente apartamento. Apartamento, qualquer tipo de intervenção que tenha no apartamento precisa ter uma responsabilidade técnica. Eu vou trocar o piso. Eu tenho que informar para o condomínio que eu vou fazer aquela reforma e ela tem que ter uma RT ou uma RRT referente à reforma. Eu tenho que informar. Para o condomínio e para a prefeitura também? Para a prefeitura, não. No caso de condomínio, eu tenho que falar para o condomínio. Porque o condomínio, ele é responsável por tudo que está acontecendo ali dentro. E aí, se precisar, é ele que faz? Se precisar de alguma alteração com relação a isso, é ele que faz. Porque ele tem que saber o que está acontecendo. Eu não sabia, porque assim... Por conta das garantias e tudo mais, né? Todo mundo que mora em condomínio passa por essa angústia. Todo dia tem alguém reformando e usando furadeira. Jesus amado. Principalmente no sábado de manhã. Nossa Senhora. Olha, Senhor da Glória. Eu trabalho home office, né? E eu não sei de onde é que o povo tira tanta coisa para furar, tanta gente que vai e volta. Eu tenho uma, sei lá que andar que é. Eu não sei, que todo dia que a mulher, aquele homem, sei lá quem é, que muda armário, instala armário, tira, reforma, muda. Eu sei que meu condomínio é furadeira todos os dias. Todos os dias. Eu tinha muito problema assim quando eu morava em prédio, mas agora como eu moro numa casa, Ai. sou eu mesma que faço buraco na parede, eu mesma faço ruído e eu só incomodo a mim mesma. Ai, que inveja de você eu fiquei agora. Eu tenho falado com o meu filho, né, de mudar para uma casa por conta do ateliêzinho. O apartamento ficou pequeno, né? Não era nem aumentar para ter mais espaço para nós. Agora é o ateliê que tem mexido muito comigo. Mas também quero, se eu for, não quero para apartamento, mas não, quero para uma casa. Falaram para mim que todo condomínio tem furadeira todo dia. Sim. Jesus. É porque todo dia tem gente mudando, tem gente chegando, né? Senhor. Por isso que eu te falei que eu quero voltar a sair de casa. Sim. Para ir para o escritório, porque terça, quarta, quinta, né, sexta, na segunda-feira eu tô... Gente, parece que segunda-feira a pessoa marca 9 horas da manhã. Senhor. Não sabia que para apartamento também precisava, Sandy. Precisa. Então, todas essas pequenas intervenções que tem, ou grandes, né? Elas têm necessidade de ser informadas principalmente pro condomínio. Isso daí que você está falando é, mais uma vez, o famoso impacto de vizinhança. Como o meu jeito de viver impacta no entorno. Como o meu jeito de viver incomoda o outro. Né? Então, como a minha indústria, a minha empresa incomoda a vizinhança.
Ô, Sandy, e aproveitando essas licenças de obra, de construção civil, fala um pouquinho para a gente sobre a norma PBQPH. A gente falou sobre o licenciamento da indústria, vocês deram um caso aí super importante de que demorou 4 anos, mas regularizaram e uma empresa cresceu e se desenvolveu. Sim. Né? Depois das licenças, vocês falaram que vocês fazem regularizações, tudo. E aí você falou da parte de construção civil, que é a sua origem profissional, digamos assim, né? Que foi o seu berço profissional. Sim. E lá também tem uma normativa que chama PBPQH. Isso. PBQPH, gente, eu dei um Google aqui. Não dá para falar. Não dá, é complicado. Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat. Exatamente. Para quem não conhece, para algum construtor, algum empresário que está pensando em entrar no ramo da construção civil, está querendo vender a indústria de produção de peça para construir casinha, e ele chega lá e ele sai da ISO 9001 do licenciamento aqui, cai lá na construção civil, cai na ISO 9001, cai no isso aí mesmo. Como é que é? Explica pra gente. Então, na verdade, assim, os grandes, a gente sempre pensa no grande, né? Então, a gente está falando de construções que têm um nível muito mais elevado, né? Então, essas realmente o selo é importante, né? Então, essa construção que eu participei, a primeira delas, né? Foi um prédio na Vila Olímpia, e ele foi o primeiro a ganhar o selo LEED, de certificação sustentável, né? Então, nós trabalhamos o projeto realmente para ele ter esse selo, e trabalhamos a obra para ela conseguir esse selo. Então, ela foi o segundo prédio que teve esse licenciamento, teve esse selo de qualidade LEED, né? Então, dentro disso tudo, a construtora, ela verificou a necessidade de ter as licenças, né? Dela ter essa certificação. Então, foi quando nós começamos a implementar, né? A parte da geração do PBPQH. E isso realmente gerou um impacto muito grande dentro do nosso canteiro de obras. Porque essa certificação, ela é difícil porque o pedreiro, ele chega lá, ele sabe o que ele precisa fazer para deixar a parede pronta. Porque a base dela é ISO 9001, né? Exatamente. Eu vi construtoras que fizeram ISO 9001 e tiveram as 2 certificações. Isso, ela pode ter as duas certificações, porque a base do PBQPH é a ISO 9001. Exatamente, então a gente tem que fazer lá todas as nossas, os nossos planos, os manual, mapeamento de manual, processo, compras qualificadas. Tudo. Que legal. Então essa parte aí é realmente a parte mais burocrática, não é, a gente sabe que não é a documentação, porque a gente sabe é realmente organizar o processo. Entendi. Então, saber o canteiro de obra, como que ele tem que ter à disposição. Passa por auditoria normal. Passa por auditoria. Também tem que dar treinamento para os colaboradores. Diário de obra. Toda aí, essa parte, realmente, ela é super importante, mas realmente a gente tem que seguir todos os procedimentos. E o que tem a ver com Minha Casa Minha Vida? Porque a gente vê propaganda aí, consultora PBQPH. Porque eles porque a gente pensa a gente quer realmente seguir e fechar um ciclo, né? Então, a Minha Casa Minha Vida, ela sempre implementa porque ela quer ter todas as certificações, né? Então, quando a gente pensa no PBPQH, a gente pensa na construção com qualidade. Por quê? Porque a gente tem auditoria. Então, o serviço, ele tem que ser feito com a melhor qualidade possível. E aí é onde entra no programa do governo, porque a obra tem uma garantia prévia e ela pode financiar tranquilamente nesse crédito. Porque eu sei que aquele prédio, por ele estar sendo auditado, além de toda a responsabilidade técnica que o engenheiro tem, né? Ele sabe que o serviço prestado foi um serviço com qualidade porque ele seguiu as normas. Que legal, olha aí, gente, né? Então, mais uma vez. E hoje em dia os bancos, eles visam muito isso, eles dão preferência de financiamento para empresas que têm as certificações, que têm a ISO 9000, que têm a 14000, que está com todo o licenciamento dele regular. Então, isso hoje é um diferencial financeiro para a empresa. Não é um custo, é um investimento para que a sua empresa se torne mais atrativa, inclusive para os bancos. E que se você busca um financiamento governamental, principalmente.
Então, eu lembro que eu vi alguma coisa falando assim, eu só consigo colocar minha casa, minha vida, financiar o apartamento se eu tivesse certificações. E aí eu me lembro que há uns 3, 4 anos, sei lá, uma empresa desistiu, falou, não, eu vou vender só para particular porque eu não quero tirar essas certificações. Aí teve uma outra dificuldade que os compradores não queriam comprar porque não tinha nenhum selo não tinha nenhum selo de qualidade. Falei, meu amigo, investe e repassa, bota no preço. A pessoa está comprando qualidade. Exatamente. Para a gente comprar qualidade, a gente tem que saber que a gente está investindo, né? A empresa investiu. Hoje não tem mais o pessoal hoje tem noção que qualidade tem valor. O pessoal hoje em dia tem noção que qualidade tem valor. E é que nem o pessoal fala, é burocracia. Não, não é. Não é burocracia. A gente está falando aqui de uma super burocracia. Mas olha o retorno que ela traz quando ela é feita de forma correta. Sim. Não é? Sim, porque impacta no preço final. Né? A gente sempre tem que pensar que é sempre muito mais fácil, que nem muita gente, a gente recebe muito cliente de regularização. Agora eu estou falando do CPF, tá? A gente recebe muita coisa de regularização, mas quando eles pensam em regularizar? Quando eles vão vender. Então, o que eu preciso para vender? Eu preciso ter uma construção regular, eu preciso que a construção esteja averbada, porque minha construção regular, ela não termina na prefeitura, ela termina no cartório, que são coisas que as pessoas não entendem. Então, regularizei, tá tudo certo na prefeitura. Tá, mas você foi até o cartório? Você averbou a sua construção na sua matrícula? Né? Então, isso é importante, porque eu só tenho uma construção 100% regular quando ela está averbada na matrícula. Né? Então, eu já passei pela prefeitura, já passei pela Receita Federal, porque é importante também, né? Eu sou responsável pela mão de obra que eu utilizo na minha construção civil e eu termino ela no cartório. Então, quando o banco vai financiar a sua casa para vender, ele vai financiar quando ele verificar que você tem essa averbação. Gente, tem que ser um trabalho bem remunerado, né? Nossa, tem que ser um trabalho bem remunerado, porque... E além disso, é um trabalho feito a muitas mãos. Uma pessoa sozinha, ela não consegue fazer. É um trabalho feito a muitas mãos, porque são muitos órgãos que você tem que lidar, são muitas coisas que você tem que fazer. Então, é por isso que ele tem um custo, né? Ele tem um custo porque ele vai te entregar valor. Exatamente. Sim, só o tanto que a gente está conversando aqui, o tanto de burocracia, só o tempo que a gente está falando aqui, o tanto de licença aqui, licença ali, da entrada aqui, da entrada ali, vai para cá, vai para lá. Hoje eu tô cansada já. Que isso, 9001 é mais fácil. Por isso que quando chega... Gente... Eu acabei de achar isso 9000. Acabei de ficar mais apaixonada ainda, porque é bem mais fácil para mim. Quando vem lá na Solaris, vocês fazem ISO 9000? Eu falo, não. A Diana da Santa ISO faz. Eu não faço, porque eu acho um terror. Nossa, tá vendo? Cada um com seu terror. Eu acho um terror fazer. Não, para mim já é mais fácil. Eu gosto de organizar. Eu gosto quando eu chego numa fábrica, ela tá limpinha, ela era uma zona. E eu chego lá, ela tá limpinha, organizada, todo mundo uniformizado, bonitinho, máquina não vazando óleo. Ai, que bom. Eu adoro pegar essas empresas para fazer licenciamento ambiental. E sai assim, ó. Mas, infelizmente, a realidade do nosso país não é assim. Quando eu chego nessas empresas, eu gosto também de empresa pequena. Eu gosto de todas, né? Mas, às vezes, eu acho tão amável. É amável. Quando eu chego numa empresa e ela é pequenininha, e ele olha para você e fala, poxa vida, eu queria tanto crescer. Sim. Faturar um pouquinho mais, não é tão difícil. Eu falo, é difícil, mas se a gente fizer XYZ, em um ano, você já pode começar a bater na porta dos grandes, que foi o que o seu cliente fez. Exatamente. Exato. Vamos colocar um plano de negócios? Vamos fazer um plano de negócios? Vamos analisar os riscos? Quanto você deixou de faturar por não ter uma empresa organizada e certificada? Vamos pegar lá, quantas cotações você emitiu? Vamos estudar por que as suas cotações não converteram em vendas. Porque era um curioso. Porque não tinha certificação. Porque não tinha certificação. Porque não tinha certificação. Porque não sabia o que queria, não tinha certificação, não tinha certificação. Nossa, deixei de faturar, sei lá, 30, 40, 50, 100 mil, 1 milhão. Porque não tinha uma certificação, não tinha licenciamento. Exatamente. Estava regular. E é o que a gente fala, a gente tem que gastar tempo planejando, né? E toda a certificação, toda essa parte, ela faz parte de um planejamento, né? Então, vamos planejar e vamos perder menos tempo executando, né?
Isso é bem importante. Eu acho também, eu vivo também muita experiência de gente que quer tentar fazer sozinha. Sim, Para nós economizar. também. Uhum. Vocês também passam por isso? Muito. 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 Eu passo também. Aí eu vejo, às vezes, o cliente lá, 2 anos, que não consegue sair, avançar com a certificação, e ele gastando energia, Se se estressando estressando os porque ele não funcionários. entende, estressando os funcionários, porque ele quer, contratando auxiliar de qualidade, contratando estagiário para fazer. Nossa, gente, os estagiários, tadinhos, os bichinhos chega soa, assim. Recebo muita mensagem. Olha, eu sou estagiária em firma tal, fui contratado para fazer as 9001, mas não sei como fazer isso. Eu acho que até meio desumano isso por parte do empresário. Ele quer economizar, mas ele não entende que se você não tiver uma mão de obra de qualidade, uma mão de obra qualificada, você vai levar um tempo enorme para fazer uma coisa que você poderia fazer em menos tempo, e ainda você tem todos os riscos dos erros, dos retrabalhos no meio do caminho. Que a certificação, né, Wanda, né, Sandy? Esses registros, a ISO 9001, por exemplo, ela não é uma norma que você vai lá e tira uma certidão. Que até para tirar uma certidão, nós estamos vendo aqui com 2 especialistas na área de meio ambiente, de licenciamento ambiental, demora para conseguir. Sim. Tá vendo? Nós estamos aqui, pode voltar o vídeo que vocês vão ver. 180 dias, Em média, uma licença. A pessoa quer ISO 9001... Em 3 meses. Em 3 meses. Ela tem, sei lá, 20, 30 anos que ela está operando e ela quer que a gente vá lá, mapeia processo, põe procedimento, treina todo mundo, resolve problemas internos de infraestrutura, dá um selo para ela de qualidade de produto. Em 3 meses. Não é assim, Não, gente, não é. que funciona. Aí ela não quer contratar uma empresa que faz assim um contrato com ela, né? Para fazer. E aí ela fica na tentativa. Não, eu vou fazer isso, fazer isso. Faz uma coxa de retalhos, uma documentação tipo coxa de retalho. Pegou o procedimento com um no grupinho do WhatsApp, pegou o procedimento com outro lá da amiguinha que compartilhou, do outro, quando chega lá na hora. Sim. Não é um sistema de gestão, é um patchwork da ISO. Nossa, e aí teve uma situação. Agora tem, acho que 1 ano, um cliente do nada tocou meu telefone e falaram para mim: você pode resolver para mim? Eu contratei uma empresa de auditoria, ele está aqui me pedindo um tanto de papel, não faço a menor ideia do que ele está pedindo. Ele contratou o órgão certificador. Aí uma funcionária mandou a documentação da empresa que ela trabalhava para reservar o dia de auditoria. Presta atenção. Ele mandou essa menina embora antes de receber o organismo certificador. Quando ele recebeu lá o organismo certificador, porque o organismo certificador estava tudo ok. Não tinha documento, não tinha menina, não tinha nada. Ela levou tudo embora, porque na cabeça dela os documentos eram dela. Sim. Não eram da empresa. Teve um custo, menino, absurdo, porque não teve auditoria, lógico, e teve que fazer todo o trabalho, né, de implantação e tal, resgatar nos e-mails, ou vai para lá, vem para cá e tal. Então, você vê, passou aí mais 6 meses sem ele conseguir a certificação, porque fake, né, tudo fake, tudo feito de Fabricado. tudo patchwork. Papel fabricado. O que acontece com a gente lá na consultoria é assim, o cliente liga e fala, você consegue me ajudar? Porque eu tinha contratado o João consultor, o Manuel consultor, e aí ele veio aqui, começou meu processo de licenciamento e agora ele sumiu. Porque tem dificuldades no momento, tem entraves, tem coisas que uma pessoa sozinha não consegue resolver. Aí eu tô aqui desesperado, o fiscal veio aqui, eu vou ser multado, vocês conseguem ajudar? E a gente vai lá, faz uma análise da vida dele, verifica o que precisa ser feito. Inclusive, a gente pegou uma empresa aqui em Diadema que já tinha passado na mão de 2 consultores e os consultores iam embora, porque era uma empresa de tinta, uma empresa pequena que estava se instalando ainda. Ele procurou fazer o processo certinho e estava travado, não saía nenhuma licença dele. Aí nós fomos descobrir, mas o consultor que estava aqui falou que a CETESB quer que eu faça a demolição de metade do meu prédio. Ô, louco! Por quê? Né? Fomos lá ver. Aí o que a gente foi ver? Tem uma lei de 1976 que rege a construção, não é nem lei ambiental, que rege a construção de prédios que vão abrigar empresas que trabalham com tintas e solventes. Deus me free. 76. Eu nasci em 73, eu já sou uma senhora, então essa lei também já está bem velhinha. E ele não sabia.
inclusive nós, que a gente lida com muita legislação, também não falei, Sandy, você que está estudando arquitetura, você que é do ramo da construção, o que é isso? Aí a gente foi ver realmente, ele, para aquele tipo de KNAI, naquele local, porque ele não tinha feito a viabilidade ambiental, ele não poderia ter um galpão 100% coberto, ele teria que ter uma parte de circulação de ar. Nosso Deus. Aí o que nós fizemos? Entramos, fomos entender tudo isso, abrimos o processo novamente na CETESB, conversamos com o fiscal, entendemos direitinho o que era. Aí a Sandy fez o projeto, nosso escritório fez o projeto para ele destelhar uma parte do galpão do fundo, construir uma área de circulação, porque só assim saiu a licença ambiental dele. Nossa. E nesse meio do caminho, 2 consultores já tinham parado nesse entrave e não sabiam como resolver. Olha aí a importância, de né? ter uma equipe, de ter uma equipe qualificada. Tem o engenheiro Ailton, que é nosso responsável técnico lá na área de construção, dessa parte de regularização, né? Então ele falou, não, gente, ó, é assim, 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 tem que fazer dessa forma. E conversamos com o cliente, orientamos, acompanhamos, nosso engenheiro foi lá, ficou um dia lá com o cliente, com a mão de obra dele, orientando como tinha que fazer. Ah, mas o galpão é alugado, eu não posso quebrar a parede. Eu falei, não vai quebrar a parede, ó, tira esse vão, né? Tira isso aqui de telha, constrói uma parede de drywall, faz assim, faz a área de circulação, porque senão... porque todo o investimento que ele já tinha feito no local... se nós não tivéssemos pensado numa solução, ele teria que sair dali. Porque era a única forma dele continuar aí ia ser igual operando, exatamente. Ia ser igual o cliente, teve que mudar de prédio por causa de um poço. Exatamente. Então, isso que é a Solaris, esse é um dos diferenciais da Solaris. Quando a Sandy falou, o cliente não sai da Solaris sem ter o problema dele resolvido, ele não sai. Por quê? Se a gente não consegue fazer, nós temos, eu, a Sandy, a nossa equipe interna, nós temos os nossos parceiros, tem biólogo na nossa carteira, tem engenheiro civil, tem outros arquitetos, a gente tem parceria também com empresa de segurança no trabalho, então tem muita coisa que nós não fazemos, mas nós podemos ajudar você, cliente, a conseguir profissionais que façam. Ô, Wanda e Sandy, essas licenças, essas legislações, elas foram... Há quanto tempo essas legislações vêm tomando força com as empresas? Há quantos anos? Assim, uns 30, 40, 50? Desde 1976. Quando é que isso ficou assim, nossa... 76, 75, que foi quando começou a surgir a política de meio ambiente e começou a surgir a lei de licenciamento ambiental. Só que, como você falou, o Brasil é um país de dimensões continentais, então é tudo muito grande. E aí cada estado tem a lei federal e cada estado foi se adequando e criando a sua lei específica e agora os municípios. Então, uma coisa que antes era licenciável era responsabilidade de cuidar só o governo federal, passou para o estado e de 2018 para cá passou para os municípios. Então, inclusive, Diadema, em 2023, municipalizou o licenciamento ambiental para 180 KNAIs diferentes. Que legal, que informação importante. Então, tem... a São Bernardo foi desde 2019, porque a lei ela está aí desde 2018, falando, ó, município, eu não tenho condição, estado, de acompanhar o cara que faz ferramentaria. Você consegue? Então, Diadema, a partir de 2023. Então, são 190 KNAIs que não são mais licenciáveis pela CETESB, são licenciáveis pela prefeitura. É ótimo, porque são pequenas, na grande maioria são pequenas empresas, e eles deixam de pagar aquela taxa gigantesca da CETESB. Qual foi a maior multa, assim, que vocês viram nesses anos todos de experiência por falta dessas legislações? A multa? Multa. A multa começa em R$5.000. Para qualquer modelo de empresa. Para qualquer atividade que esteja sendo desenvolvida sem o devido licenciamento ambiental, tá? Mas aí varia de local para local. A CETESB, ela começa com 300 UFESPs. A UFESP é a Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, que hoje acho que está em torno de R$36, R$38. Então, a CETESB começa com 300 UFESPs. Puxa vida. Aí, você pagou a multa, mas você não se regularizou, você não tirou a licença. Essa multa, ela dobra. A seguinte vai ser de 600 UFESPs. E qual foi a maior nesses anos todos que vocês já viram? A maior que eu peguei foi de 800 UFESPs. Que deu... que já faz tempo, né? Mas nos dias de hoje, você dá um Google aí no valor da UFESP. UFESP... Que é muita coisa, gente. É muita coisa para saber o valor de tudo. Ó, 3702 vezes 800 UFESPs.
37,02 vezes 800. R$29.000 nos dias, no dinheiro de hoje. Mas a gente está falando de um licenciamento de 2013. Ui, dói, né, gente? Dói. Meu Sem Deus. contar que isso impacta tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. O licenciamento, a legislação ambiental, ela pega a pessoa física e a jurídica. Então, a multa é compartilhada, os processos são compartilhados, pode ser acionado pelo Ministério Público, Olha responder aí, que processo civil. complicação, hein? É. Ô, Sandy, a gente já tá aí, ó, daqui a pouquinho nos finalmente. Falei pra você que passava rápido. Mas eu continuo nervosa. Eu tô vendo. Até brinquei com ela, toma um golinho de vinho. Mas só me serviu água. Não teve vinho. Boba. Ai, não sei se a gente pode incentivar o povo com uma tacinha na mesa, viu? Não é? Não, Seria é só bom. a gente colocar na xícara de café. Na xícara de café. Aquela caneca, Pronto. de cerâmica, entendeu? A gente gravando o pod, tomando vinho. Não é? Maravilhoso. Ô, Sandy, dá só uma passada para mim na certificação LEED que você falou. Só uma passada para a gente poder ir para as considerações. Tá. Daqui a pouco, que eu tenho umas perguntas que são do ramo pessoal para vocês. Tá bom. A Santa Iso, ela está num prédio que tem certificação LEED, né? Legal. Então, a gente está lá na Alameda Santos. E como a consultoria, a gente não fez 14.001, porque o nosso prédio lá, ele é certificação LEED. E quando nós ficamos no cliente, e o cliente normalmente ele tem, né, as suas destinações. Uhum. Então, o pouco resíduo que a gente gera no escritório, o escritório dá uma destinação correta. Isso. Explica para o pessoal, que nem você falou, PBQPH, depois você falou, depois certificação LEED. Isso. O que é isso? O LEED, na verdade, ele é uma certificação de uma construção sustentável. Então, o LEED, ele impacta o quê? Basicamente, 70% dele é no projeto. Então, a partir do momento que eu vou projetar um prédio, eu penso na sustentabilidade. Então, eu penso em colocar janelas maiores para ter eficiência energética. Eu penso em fazer um elevador que ele me dê geração de energia. Eu penso em fazer uma parte de geração de resíduos. Eu penso em fazer captação de água de chuva. Então, todos os impactos do LEED, eles são principalmente antes de construir. Então, antes de construir, eu penso em tudo que ele pode gerar, né, para causar menos impacto. Os outros 20%, eles ficam por conta da obra em si. Então, 20% é geração e destinação de resíduos durante a obra, né? E depois que eu termino tudo isso, eu tenho que ter uma forma do condomínio continuar com tudo isso. Então, ele vai continuar fazendo toda a parte de destinação, coleta seletiva, do que ele impacta. A gente tem visto muito essa certificação em prédios comerciais, né? Exatamente. Então, principalmente em prédios comerciais, que é o polo maior de geração, né? Porque ali eu tô o tempo todo gerando, trabalhando com pessoas, gerando resíduos, gerando um passivo. Condomínios residenciais não buscaram? Eles não buscam porque, na verdade, eles até têm, né? Porque ele já não pode mais jogar aquele lixo para a prefeitura retirar. Então, todos os condomínios, eles têm que ter a contratação de uma empresa que passe lá e colete todo o resíduo. Né? Então, lá não no o lixo prédio, comum, resíduo... Lixo comum. Lixo comum. Eu acho que na minha casa não é assim, não. Mas se não deveria ser. Deveria ter uma empresa contratada para coletar o seu resíduo classe 2. Então, em vez do caminhão da prefeitura passar lá um dia sim, um dia não, coletando o seu resíduo, vai uma caçamba, um caminhão específico que vai coletar. Isso. E aí faz lá também a forma de você conseguir a separação. Então, o próprio condômino, ele desce e joga o que é de... Separado. No meu condomínio, então, se é separado, possivelmente isso aconteça sim, né? Então, geralmente isso tem por conta do volume, né? Então, é uma torre só, de repente, por ser uma torre, né, não entre na necessidade. Mas se for mais do que isso, com certeza tem, porque eu não posso. E as auditorias dessa certificação LEED só internacional? A certificação LEED hoje, ela é só internacional. Hoje a gente tem alguns selos, né, de sustentabilidade nacionais, mas o LEED, ele é internacional. Muito bem. Muito bem para você aí que quer saber sobre isso. Bom, meninas,
que mais que a Solaris faz desse nosso bate-papo que não entrou aqui, que não apareceu? Tem mais alguma coisa? Nossa, trabalhar com a área ambiental é tão diversificado. Nós damos treinamentos de sustentabilidade. A gente tem um treinamento bem legal que é pegada ecológica, que é explicar, conscientizar o pessoal da fábrica, como o modo dele de viver impacta no planeta. Nós no dia 31 de março, não sei se esse podcast vai passar antes ou depois, mas no dia 31 de março... Depois. Então, no dia 31 de março, ocorreu um treinamento para o pessoal da área da beleza, da saúde, da beleza e da indústria alimentícia, falando sobre a legislação da vigilância sanitária, que teve uma mudança na portaria Olha, CVS. que informação importante. Então, vai ser no Banco Sicredi, ali do Piraporinha, eles cederam o auditório para nós. Então, assim, a Solaris... Sicredi bem parceiro, né? bem parceiro. Então, a Solaris, ela atua em várias frentes. Trabalhamos bem forte com a parte de gestão de resíduos, ajudando o empresário a regularizar a questão de resíduo dele, porque hoje ele não consegue tirar a licença se ele não tiver o resíduo regularizado. Trabalhamos com comercialização de energia elétrica no Mercado Livre de Energia, que é uma coisa bem legal, que é uma legislação nova desde 2024. A indústria pode aderir ao Mercado Livre, que não é o Mercado Livre que entrega sapato e bolsa, tá, gente? É o mercado... Ali você tem a liberdade de comprar energia elétrica da empresa que você quiser, você não é mais preso à Enel. Então, a Solaris também desenvolve esse tipo de trabalho. Você, inclusive, falou que vai ver, né? Vai. Inclusive, agora nos próximos pods, aí a gente convidou uma pessoa do mercado de energia livre, né? Que é esse mercado livre que ela está falando, porque ele realmente tem sido um diferencial para as empresas na compra de energia elétrica. Sim. Então, vai vir para explicar melhor para a gente como é que funciona isso. Eu tenho uma cliente que ela teve uma redução direta de R$16 mil na conta de energia elétrica dela. É uma redução muito grande, muito significativa. Nossa. Ela tinha uma conta de mais de 50 mil por mês, então reduziu 16 mil. Eu falo para ela assim, olha, o custo da sua energia já está no custo do seu produto. No seu contrato, né? Então, assim, você teve a redução, você está no lucro. Aí, o que você faz com isso? Eu vou dar desconto no meu produto? Não, se você consegue comercializar do jeito que está, você se torna mais competitivo no mercado. Ou você pega isso e investe. Junta aí um ano, aí a gente instala a placa solar para você reduzir mais ainda. Né? É isso. Muito bom. E quem é a Wanda? Quem é a Wanda? Rapidinho, quem é a Wanda? A Wanda é uma mulher meio estressada. A Wanda é uma mulher de 52 anos, que tem 2 filhas, que está aqui na cidade de Diadema já tem 8 anos. Tu nasceu aqui, não nasceu? Eu nasci no Mato Grosso, passei pelo Paraguai, sou filha de imigrantes lá dos anos 80, que vinham no pau de arara aqui para Diadema. É isso, tenho a Solaris já há 13 anos. Sei lá. Você tem algum hobby, Wanda? Alguma coisa que você faz extra Solaris? Tenho. Eu gosto muito de ler. É verdade. Eu leio, eu faço tricô, faço crochê, embora não pareça, mas tô me preparando para ser uma avó perfeita e adoro tomar uma cerveja, ir no bar, dar risada, fazer amizade, conversar. Inclusive, Diana, vamos marcar. Tu já tá esperando o netinho, não? As meninas estão esperando o netinho? Não. Ai, você me conta, hein? Quero saber. Ainda não. Falar para elas que bem na vez delas, a avó faz crossfit e não crochê. Não, você vai fazer crochê. Eu vou fazer crochê. E você, Sandy? Então, eu sou a Sandy, eu tô nesse ramo realmente de empreender, né? Então, eu tô me conhecendo como empresária mulher nesse ramo, então eu agradeço muito a Wanda, porque ela me deu a oportunidade, Vocês já estão né? trabalhando juntas há quanto tempo? Há 3 anos. Nossa, bastante, eu nem sabia. Então há 3 anos a gente teve essa parceria, então quando eu conto que a história realmente foi uma coisa, né, que é difícil de explicar, porque a gente se conectou de uma forma surreal, né? E foi quando a gente percebeu que nosso trabalho ali, né, se completava. Então a gente criou uma parceria muito legal. Você é casada, tem filhos? Eu sou casada há 20 anos, tenho uma filha que está completando 18 anos hoje. Letícia, nossa futura advogada. Nossa futura advogada, então ela já começou a faculdade, né? Então, assim... Deus me frie. Ai, Senhor, então, eu sou bacharel em Direito. Então. Deus. E ela nossa, desde os 8 anos, ela fala, mãe, eu vou ser delegada. Então, vamos ver, né? Se a gente vai ter uma delegada aí na família. Mas e é isso, a gente está empreendendo, está crescendo, né? Então, hoje eu tenho mais liberdade para fazer as coisas, porque eu venho de um ramo muito
complicado, que é o da Que é a construção civil, aham. né? Então, hoje eu tenho mais liberdade. Então, Uhum. né, hoje eu tenho condições de estudar, que é uma coisa que eu gosto, né? Sim, Né? não, estudar É libertador, libertador. né? Então, a Sandy é um pouquinho disso daí. Estou me preparando para futuramente dar umas aulas por aí, né? Porque eu acho que a gente tem que dividir o que a gente conhece ao longo do tempo, né? Então, é isso aí. Eu não sei se dá tempo, mas eu vou falar. Olha só. Abri o escritório da Solaris, que eu trabalhava home office também, e postei uma foto no status, porque eu sou meio aparecida, né? O primeiro dia da Solaris na Casa Nova. Um amigo me chamou: Nossa, aonde você alugou essa sala? Tem mais sala para alugar? Eu falei: Por quê? Ah, porque a esposa de um amigo meu tá alugando uma sala também. Eu falei: O que que ela faz? Ele: Ah, ela é arquiteta, né? Tá terminando a faculdade de arquitetura. Eu falei: Mande, porque infelizmente o rapaz que fazia desenhos para mim, porque no licenciamento ambiental, a gente precisa fazer muitos desenhos, muitas plantas, muitos croquis. Ele faleceu na pandemia. E É ele tinha falecido na verdade. pandemia. E aí, quando a Sandy veio, ela chegou toda tímida e tal. Eu falei: Não, venha, ó, tem lugar aqui, pega aquela mesa, vamos começar. E aí a gente começou, né? Foi. Então, assim, foi uma história que a gente fala que é engraçada, porque a gente não tinha conhecimento nenhum. Não, duas pessoas quando se conectam no ideal, né? Foi. Sem uma puxar o tapete da outra, com sem uma certeza. esfaquear. Porque eu escutei uma frase tão bonita um tempo desse. Tão bonita. Já repetidas vezes já falei isso, que eu passo com a psicóloga já faz tempo, né? Eu precisei. Depois do ano os últimos 4 anos, 3 anos, né? Foram uma loucura na minha vida. Até para puxar o tapete, eu preciso a pessoa se ajoelhar na sua frente de novo. Tá bonito Nossa. isso? Aí ela falou assim: Diana, a Santa Isa tá no chão, mas ela não tá enterrada. E aí eu olhei assim e falei: mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Ela falou: para uma pessoa puxar o teu tapete, ela, antes de puxar o teu tapete, ela se ajoelha na tua frente. Nossa. E não existe cura maior do que essa para qualquer pessoa que tomou uma rasteira na vida. com certeza. É lembrar que antes da pessoa te dar uma rasteira, ela se ajoelhou diante de você. Só perdoa e segue a vida, sabe? E aí, né, são as ressignificações que a vida traz pra gente, de coisas que acontecem, situações que trazem, invejas que vêm, olho gordo que vem, né? Porque às vezes tem pessoa que se aproxima da gente para se aproveitar. Sim. Uhum. Não é que eu sou inocente, não sou inocente. Eu não sou inocente. Mas eu hoje consigo mais ver maldade nas pessoas do que bondade. Mas eu ainda quero acreditar que o ser humano tá vendo? A gente tá vendo aqui um caso de sucesso. Porque eu tenho pessoas, sócios de clientes que são sócios há 30 anos. Sim. Né? Sim. Pessoas que se juntaram assim dessa forma e estão até hoje. Olha, mas eu também tenho minha parcela de culpa, né? Eu sou uma pessoa bem difícil de lidar, né, Wanda? Sou uma pessoa bem difícil de lidar. Eu preciso ser correta 100% do tempo. Não consigo desviar um minuto. Isso hoje eu melhorei um pouco. Eu já consigo ser... Eu tenho algumas coisas que eu não sou muito correta hoje. Eu sou de aquário e a Sandy também é de aquário. Então, assim, a gente é mais tranquila. Eu sou de câncer. Não, eu consegui ativar algumas ruindades, assim, que são necessárias. Hoje eu falo não com bem mais facilidade do que eu falava antes. Bem mais. Mas, na verdade, eu acho que é isso. A gente precisa aprender, a gente que é mulher que tem um negócio, a gente precisa também aprender a dizer um pouco de não. Porque é aquela pressão tão grande da sociedade que você tem que dar conta de tudo, você tem que agradar todo mundo, você tem que fazer tudo para todo mundo, que não sobra tempo para você ser você. Então, quando você aprende a dizer um pouco não, e falar: olha, agora não, depois. Agora não consigo. Aí a gente começa a mudar e evoluir como pessoa. Isso mesmo. Bom, meninas, que alegria compartilhar essa hora com vocês. Eu quero agradecer vocês estarem aqui, Wanda, Sandy, Estúdio Zon, muito obrigado mais uma vez. Meu livro lá no Mercado Livre. Muito obrigado a todos aí que estão adquirindo o livro na plataforma. Tem um QR Code no Instagram, só procurar lá que cai direto no link. Eu queria que vocês deixassem um filme e um livro para a nossa audiência. Um livro que eu gosto muito, que eu li quando eu tinha 14 anos na biblioteca aqui de Diadema, é Fernão Capelo Gaivota, do Richard Bach.
É um livro pequenininho, é um livro com, sei lá, Não. 40 páginas no máximo. Fernão Capelo Gaivota. Fernão é uma gaivota, é o nome dele. Aham. Né? Que ele aprende que ele não precisa fazer igual todo mundo, vivendo junto com todo mundo, comendo os restos de peixe que os pescadores jogavam no chão. Que se ele tivesse um pouco de coragem, se ele fosse um pouco mais alto, fosse um pouco mais além da praia, ele conseguiria o melhor peixe. Que legal, Wanda. Então, assim, eu li aos 14 anos. Como é um que livro Fala devagar o nome do livro. Fernão Capelo Gaivota. O autor é do Richard Bach. É um livro antigo, da década de 70, mas olha, Que é um livro fantástico. excelente. Eu vou procurar para mim. excelente. Eu vou procurar para mim. E você, Sandy? É muito bom mesmo. É. Ela me emprestou e eu li. Recomendo também. Você tem ele? Tem. Então você vai me emprestar. O meu livro, que foi transformador, né, na minha carreira em si, foi O Poder do Hábito. O Poder do Hábito. O Poder do Hábito, eu não vou lembrar agora. Eu sei, eu Mas fiz um trabalho sobre ele. Ele foi super transformador porque ele conta várias histórias, né? Então, histórias de superação, histórias do que a gente vive no dia a dia, né? E da gente sempre fazer mais do mesmo, né? Então, é justamente isso. É a gente ter a coragem de mudar. Né? Então, isso às vezes falta pra gente, como empreendedor, como empresária, como mulher, né? Então, eu acho que isso é importante. Então, mudar alguns hábitos pra gente conseguir chegar e alcançar o que a gente almeja. Muito bem. Mulheres corajosas, empreendedoras, fortes e super talentosas, né? Porque Obrigada. inteligente, né, gente? Para fazer serviço é inteligente, vamos combinar. Precisa ser resiliente. Resiliente. Então, muito obrigada mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado, né? Daqui a pouquinho os estúdios vão colocar lá no nosso canal. Gente, muito obrigado. Segue a Solaris aí nas redes sociais. O site vai estar aqui na descrição do vídeo, as redes sociais da Santa Iso. E eu espero vocês nos próximos episódios, que tem uma galera que eu convidei aí, ó. Sensacional, muito conteúdo para vocês. Beijo, gente. Muito obrigada. Vejo vocês. Tchau.